matrícula do imóvel, que é a mesma coisa de registro imobiliário. Quando eu falar matrícula do imóvel ou registro imobiliário, estou falando da mesma coisa. É a individualização do imóvel, é onde se conhece a situação jurídica do imóvel. É como se fosse, não é a mesma coisa, mas é como se fosse a certidão de nascimento do imóvel. Cada imóvel tem uma matrícula imobiliária. Imagine que a sua cidade só tem um cartório de registro de imóveis. Todos os imóveis da sua cidade vão estar registrados naquele cartório. Cada imóvel da sua cidade tem um número, tem uma matrícula naquele cartório de imóveis. Algumas cidades têm 2 cartórios de imóveis, outras têm 3, outras têm 5, outras têm 10. Vamos imaginar uma cidade que tenha 2 cartórios de imóveis. Metade ou uma parte dos imóveis da cidade vão estar registrados no primeiro cartório e a outra parte da cidade vai estar registrada no outro cartório. Não existe sobreposição de competências. Cada cartório é competente para registrar uma determinada área da cidade. Do mesmo jeito que não existe sobreposições de matrículas. Cada imóvel só tem uma única matrícula. Se o imóvel tiver 2 matrículas, é porque houve um erro ou uma fraude. Então, cada imóvel tem uma matrícula. Cada cartório tem uma competência delimitada. Todas as matrículas dos imóveis, elas têm uma descrição. Toda matrícula do imóvel, ela tem dados essenciais. Quais são os dados essenciais? O número da matrícula, o número do livro e o número da folha. Toda matrícula tem que ter essas 3 informações. Logo depois vem a descrição do imóvel. Por exemplo, apartamento número tal do 3º pavimento do edifício tal, situado na rua tal. Ou então, terreno situado na rua tal, no bairro tal, da cidade tal. Ou então, uma gleba de terras situada na localidade tal, etc, etc, etc. Ou seja, toda matrícula tem uma descrição do imóvel. E toda matrícula tem o número do registro anterior, porque a matrícula não é criada do nada. Vamos considerar que toda a cidade já está matriculada, ou seja, já tem seus imóveis registrados no cartório. Essas matrículas vão se subdividindo. Vou dar um exemplo. O seu João, ele tem um sítio de 10.000 metros de tamanho, 10.000 metros quadrados. E esses 10.000 metros estão matriculados sob o número tal, livro tal, folha tal, no primeiro cartório. Mas o seu João, ele quer dar 1.000 metros quadrados para o primogênito dele que vai casar. Então ele pede, através de um processo primeiro na prefeitura de desmembramento e depois chega no cartório, vamos nos ater a parte do cartório aqui, e ele vai solicitar o desmembramento dessa matrícula, que tem 10.000 metros quadrados de área, em 2. A matrícula originária vai ficar com 9.000 metros e ele vai criar, o cartório vai criar uma nova matrícula de 1.000 metros quadrados de área. Então, essa nova matrícula vai ter o número novo, um livro, vai ter a folha, vai ter toda a descrição dizendo onde está localizado esses 1.000 metros e vai constar o número do registro anterior. Qual é o registro anterior? O registro anterior é a matrícula de seu João de 10.000 metros quadrados de área.
Então agora o seu João tem duas matrículas de áreas distintas. Uma matrícula com 9.000 metros quadrados de área e uma matrícula com 1.000 metros quadrados de área. Depois ele vai fazer uma escritura pública de doação e vai doar essa matrícula de 1.000 metros quadrados para o filho, que vai casar. Ok? Então, matrícula não se cria do nada. A matrícula surge possivelmente de um desmembramento, de uma desapropriação, mas não surge do bel prazer do registrador de imóveis. Acontece também o caminho em sentido contrário. Por exemplo, seu Fábio adquiriu 3 lotes contíguos, um ao lado do outro, no mesmo loteamento, na mesma rua, no mesmo bairro, e resolve construir uma casa nos 3 lotes. Então ele vai solicitar, através de um processo administrativo na prefeitura, que vai culminar no cartório de imóveis, o remembramento daquelas 3 matrículas em uma única matrícula. Então ele tinha 3 matrículas, uma de cada lote, ele vai remembrar essas 3 matrículas em uma só. Então ele vai ficar com uma única matrícula de 3 lotes e as outras 2 vão deixar de existir. Ok? Voltando agora à tela anterior, o artigo 1245 do Código Civil, e isso é muito importante, ele determina que na matrícula do imóvel, no cartório de registro de imóveis, é onde se transfere a propriedade. Há 20 anos atrás surgiu uma campanha muito grande nos meios de comunicação em que o mote era "só é dono quem registra". Foi uma campanha para incentivar a atualização das matrículas para que as pessoas transferissem os seus imóveis para os seus nomes. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Seu João, proprietário de um imóvel, não muito zeloso com a sua reputação, não muito honesto, vende o seu imóvel para o seu José. Seu José, após a lavratura da escritura pública de compra e venda, que nós vamos falar mais na frente sobre o que é isso, ele deveria pegar essa escritura pública de compra e venda e registrar na matrícula do imóvel. Por quê? Porque o artigo 1245 do Código Civil diz que só se transfere a propriedade com o registro de transferência na matrícula do imóvel. Então, ele deveria imediatamente, o seu José, ir no cartório de imóveis com a escritura e transferir para o nome dele. Mas ele não faz isso. Ele não faz isso, às vezes, porque ele não tem um recurso financeiro, não é barato. Às vezes, por falta de informação, ele acha que a escritura pública de compra e venda é um documento de propriedade, ou por não dar importância ao fato. Com o passar do tempo, acaba esquecendo e passa 2 meses, passa 2 anos, passa 5 anos e o imóvel continua em nome do seu João. Seu João, precisando de dinheiro, não muito honesto ou bem desonesto, resolve vender o mesmo imóvel para o seu Fábio. Seu Fábio, desconfiado, ciente dos seus direitos, após a lavratura da escritura pública de compra e venda, imediatamente se dirige ao cartório de imóveis e transfere a propriedade para o seu nome, ou seja, registra a escritura na matrícula. E o seu José, que comprou aquele mesmo imóvel 5 anos antes, como fica o direito do seu José? O proprietário do imóvel é o seu Fábio, isso é incontestável. O seu José, mesmo tendo comprado o mesmo imóvel 5 anos antes, não tem direito àquele imóvel. Ele tem direito a ir ao seu João
procurar a justiça e pleitear uma indenização por danos materiais, uma indenização por danos morais. Mas o seu Fábio tem seu direito líquido e certo de ser proprietário daquele imóvel, porque ele registrou primeiro na matrícula do imóvel. Ele é que transferiu o imóvel para o seu nome. Esse é um exemplo de uma matrícula que eu já mostrei para vocês. E nessa mesma matrícula, após o cabeçalho, a descrição do imóvel, nós registramos tudo o que acontece na vida daquele imóvel, todas as situações jurídicas. Por exemplo, o comprador adquiriu aquele imóvel através de um financiamento bancário e teve um gravame chamado hipoteca naquele imóvel. Aquela hipoteca fica registrada naquela matrícula. Anos se passam, aquele proprietário quita o financiamento bancário, ele pega o documento de quitação do banco, leva ao cartório de imóveis e cancela aquela hipoteca. Veja bem, aquela hipoteca não desaparece do registro imobiliário. Fica a hipoteca e fica o cancelamento da hipoteca mais abaixo. Nada se apaga no registro imobiliário. Vamos imaginar que esse mesmo imóvel foi vendido para outra pessoa através de financiamento bancário também e tem um gravame chamado alienação fiduciária. Eu já me comprometo desde logo a gravar um vídeo exclusivamente falando a diferença entre hipoteca e alienação fiduciária. Vou providenciar esse material porque é uma dúvida que muito corretor de imóveis, que muito proprietário, muito mutuário do sistema financeiro tem. Ou seja, qual é a diferença entre hipoteca para alienação fiduciária? A penhora também fica registrada na matrícula. Por exemplo, o proprietário sofre uma ação judicial e o juiz determina uma penhora daquele imóvel. Aquela penhora é registrada naquela matrícula. Algum tempo depois, aquele proprietário paga aquela dívida judicial e o juiz manda desconstituir a penhora. Fica registrado tanto a penhora quanto a desconstituição da penhora. Uma pessoa compra um imóvel, coloca em nome do filho, mas em usufruto dos pais. Esse registro do usufruto também fica registrado como uma averbação na matrícula do imóvel. Ou seja, tudo que ocorrer naquele imóvel fica registrado naquela matrícula. É uma sequência de atos. Então você tem matrículas com dois, três itens e matrícula com 3, 4, 5 páginas. Então todos os atos inerentes àquele imóvel fica registrado na matrícula. Uma outra averbação bastante comum e que às vezes a pessoa acaba não fazendo, e isso gera consequências, é a averbação da construção. A pessoa compra um terreno e na matrícula do imóvel, naquela descrição, consta os dados daquele terreno. Um lote de terras em terreno próprio com 1.000 metros quadrados, com dimensão tal de esquerda, direita, na frente, cita quem são os confrontantes, mas é só um terreno. E um belo dia, o proprietário resolve construir uma casa. Bom, qual o procedimento para averbar essa construção na matrícula do imóvel? E por que é necessário fazer isso? Bom, se ele for uma pessoa organizada, quando ele for construir esse imóvel, ele já solicita um alvará de construção na prefeitura. Ele
Para conseguir esse alvará de construção, ele vai dar entrada com as plantas, com o projeto, esse projeto vai ser aprovado e ele tem o alvará de construção. Quando ele termina a construção, ele recebe um documento da prefeitura chamado habite-se, ou seja, a prefeitura confere que se está tudo de acordo com o projeto, se tem condição de habitabilidade e dá um documento chamado habite-se. O proprietário, com esse habite-se e com a quitação das contribuições sociais junto ao INSS referente às pessoas que trabalharam naquela obra, ele junta esses dois documentos, o documento da prefeitura, o documento do INSS, leva ao cartório de registros de imóveis e averba a construção. Vai constar mais um item no registro imobiliário, dizendo que a averbação de construção foi construída na data tal, uma construção de alvenaria constante de 3/4, sendo uma suíte, sala, cozinha, banheiro, etc. e tal, e que foi apresentado os documentos da Prefeitura Municipal e do INSS e o cartório averba essa construção. Por que é muito importante averbar essa construção? Porque o banco, quando vai financiar um imóvel, ele só financia se tiver a construção averbada. Ou seja, você tem uma casa belíssima, mas na sua matrícula imobiliária consta apenas o terreno, porque você construiu e não seguiu esses passos, não tinha assistido esse vídeo ainda. Quando você vai tentar vender esse imóvel e o comprador quer financiar no banco, o banco diz: não, senhor, não financio. Como é que eu vou pegar o seu imóvel como garantia se não existe uma casa aí? No registro de imóveis existe apenas um terreno. Então eu não posso financiar esse imóvel, essa compra e venda. Então por isso é muito importante registrar as averbações de construção. Se é tão importante averbar a construção, por que algumas pessoas não o fazem? Primeiro, por desinformação. Segundo, porque não é barato, porque isso exige custos. Mas as consequências vêm mais na frente. Eu posso vender um imóvel que tem uma casa construída, mas que na matrícula do imóvel consta apenas um terreno? Posso vender. Mas a pessoa que está comprando não pode usufruir do financiamento bancário, porque o banco não vai financiar um imóvel que não está averbado. E se estiver parcialmente averbado, ou seja, meu imóvel tem 300 metros quadrados, mas quando eu comprei ele constava apenas 150 e eu construí mais 150 metros depois e não averbei. Existem bancos que financiam imóveis parcialmente averbados e outros que não. Eu vou gravar um vídeo também só sobre averbação de construção, mas o que se pode dizer antecipadamente é que eu posso averbar uma construção já existente, desde que eu faça o trâmite na Prefeitura Municipal, quite as contribuições sociais com o INSS e leve ao cartório de imóveis. É possível, é caro, mas é possível. Se eu quero vender o meu imóvel e usufruir, que o comprador usufrua de um financiamento bancário, é necessário. Mas nós vamos deixar para outro vídeo sobre averbação de construção. Como eu falei, toda matrícula imobiliária consta na parte de cima
a descrição do imóvel e a partir daí, nos blocos abaixo, vai constando todas as averbações. Por exemplo, uma hipoteca, um cancelamento de hipoteca, e aí segue sequencialmente uma penhora, uma desconstituição de penhora, uma averbação de construção, etc., um usufruto e assim por diante.